Salve, turminha! Bom, dando continuidade com a playlist de cálculo, agora vamos resolver uns exercícios utilizando o limite fundamental trigonométrico, que nós vimos a demonstração alguns vídeos atrás. Se você não viu, dê uma olhada, é bem interessante. Bom, alguns adendos antes de começar a resolver. Primeiro, esses exercícios eu peguei do site da Unicamp, que eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram dar uma consultada. E eu não vou substituir todos os limites por zero primeiro, porque eu já vou adiantando, todos eles vão cair numa indeterminação. Então, vamos ter que resolver todos eles através do limite fundamental. Outra coisa também, um passo que vamos usar na maioria das resoluções vai ser as seguintes transformações. Vamos pegar aqui, vamos pegar, certo? A primeira, a gente vai ter seno, certo? De x, e a gente vai ter alguma outra coisa aqui, certo? Por exemplo, menos y. O que nós devemos fazer, certo? A gente vai fazer aparecer aqui embaixo também um x menos y, e a gente vai fazer uma mudança de variável. Esse x menos y, a gente vai chamar, por exemplo, de z. A gente pode chamar de qualquer coisa. Por exemplo, a gente podia chamar de peixinho. A gente podia chamar de qualquer coisa, beleza? E aí a gente vai cair no limite fundamental de novo e a gente resolve. Beleza? Outra coisa também que pode acontecer é o inverso desse limite. Para resolver, a gente vai elevar ele a menos 1, certo? E isso daqui vai dar 1. E o inverso de 1 é 1, né? Porque essa fração aqui, o inverso dela é ela mesma. Beleza? São os adendos aí antes de começar a resolução. Vamos pegar o primeiro aqui. Avalie o limite. Seno de 7x sobre seno de 23x, quando x tende a zero. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai pegar, vai dar uma brincada com isso daí e fazer aparecer aqui embaixo um 7x e aqui em cima um 23x, para a gente cair naquele caso que eu acabei de explicar. A gente vai fazer a mudança de variável e vai cair no limite fundamental, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos copiar aqui, então, limite de x tendendo a zero, seno de x, 7x, perdão, sobre o seno 23x. E a gente vai multiplicar em cima e embaixo aqui, né, para a gente não alterar a igualdade, por 7, por 23, por x, né? Eu vou deixar esse x separado para ficar bem claro aqui o que a gente está fazendo, tá? 7, 23, x. Bom, agora vamos realizar as multiplicações aqui, né? Limite x tendendo a zero de... Vamos colocar aqui um 7, um 23, certo? Que aqui em cima a gente vai ter que fazer aparecer um 23x, certo? Então, seno de 7x. Como isso aqui é uma multiplicação, então vamos fazer uma coisa aqui. Colocar aqui embaixo seno de 23x. A gente pode fazer isso, tá? Como é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então a gente pode fazer isso. Aqui em cima, a gente vai fazer aparecer um 23x. E aqui embaixo, um 7x. Se você ver, ficou igualzinho, ó. Em cima e embaixo a gente tem 7, 23 e x, certo? Aqui a gente tem 7, 23 e x. E aqui embaixo a gente tem um 23, um 7 e um x. 23, 7x. Beleza?
Caso vocês fiquem com alguma dúvida, coloquem aí nos comentários que a gente resolve. Bom, e aqui a gente pode fazer aquela mudança de variável. Vamos fazer mentalmente, treinar um pouquinho nossa abstração, certo? Aqui a gente tem 7x em cima, 7x embaixo. A gente faz aquela mudança de variável, pode ser para y, z, peixinho. E a gente caiu no limite fundamental, então isso aqui é 1. Esse daqui é o limite fundamental invertido, que eu já acabei de mostrar para vocês, que também dá 1, fazendo aquela mudança de variável. Então, a gente sobrou aqui que o limite disso aí, né, de x. Vamos fazer o seguinte. Vamos... não dá para copiar isso aí, né? Então, vamos fazer na mão mesmo. X tendendo a zero de seno de x, 17 sobre seno de 23x é igual a 7,23 avos. Beleza? Dúvidas? Coloquem aí nos comentários. Vamos para o próximo. Usando os limites fundamentais, encontre o limite de x tendendo a 1 de seno de x menos 1 sobre essa equação de segundo grau aí. Bom, aqui, o que a gente precisa saber, né? A gente consegue escrever uma equação de segundo grau, fatorando esse polinômio aí, pela diferença das raízes x menos a e x menos b, onde o menos é da fórmula, certo? E a e b não é o a e b dos coeficientes, são as raízes da equação. Sabendo que a gente pode escrever desse jeito, então, a gente vai encontrar as raízes disso. Vamos usar soma e produto, porque aqui todo mundo adulto, né? Nada de fazer o tal do Bhaskara. E vamos lá. Eu preciso de dois números que somados deem o b invertido, né? O b com o sinal trocado. Então, dois números somados tem que dar mais um e menos um, perdão. E dois números multiplicados tem que dar menos 2. Pensando um pouquinho, eu chego que a solução é menos 2 e 1, certo? E agora a gente vai escrever esse polinômio aí naquele formatinho que eu acabei de mostrar. X tendendo a 1, seno de x menos 1. E aqui, x mais 2, tá? Porque o menos é da fórmula, menos com menos mais. X menos 1. Olha o que a gente fez aqui, galera. A gente fez aparecer em cima e embaixo um x menos 1. Então, vamos escrever isso aqui de novo, né? Dando uma limpada, limite de x menos 1, ou de x tendendo a 1, seno de x menos 1 sobre x menos 1. E aqui a gente separa, né? A gente pode fazer isso, porque é uma multiplicação. Separamos aqui. E agora, a gente vai efetuar aquela mudança de variável. Isso aqui vai dar 1. E agora a gente aplica o limite. A gente joga esse 1 aqui, né, no x. Isso aqui vai ficar 1 mais 2, 3 sobre 1, né? Então, a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a 1 terço. Beleza? Vamos para o próximo. E esse aqui, galera, próximo e último, é, na minha opinião, dos exercícios que eu resolvi dessa lista da Unicamp, o mais bonito. E a gente vai precisar fazer algumas substituições nele, vai ser bem legal. Bom, o que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente tem tangente de x, certo? Poxa, mas o limite trabalha com seno. Aí a gente vai ressuscitar do seu conhecimento em trigonometria que a tangente de um ângulo é igual ao seno do ângulo dividido pelo cosseno dele. Beleza? A gente vai precisar disso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transformar todas essas tangentes em relação de seno pelo cosseno. Certo? Aqui fica assim. Aqui o seno de x a gente copia.
E aqui, tangente ao quadrado de x vai ser seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai manipular um pouquinho a coisa aqui. A gente precisa, para achar uma das relações trigonométricas, botar um x aqui, né? Beleza. E a outra, aqui de baixo, a gente vai ver que não vai precisar mexer nela. Mas a gente vai dar uma fatorada nisso aqui também. O que a gente vai fazer? Como eu já acabei de falar, né? É uma espécie de fatoração. Limite de x tendendo a zero. Olha que legal. A gente vai pegar essa parte aqui de cima e multiplicar por x. Então, a gente vai ficar, né, com 3 mais seno de x, certo? Como a gente vai ter que multiplicar por x, para o negócio ficar certinho, né, a gente coloca um x cosseno de x aqui embaixo. Porque quando a gente fizer a distributiva, vai voltar lá no começo. A gente não alterou nada. Aqui vai ficar 3x. E aqui o x de cima vai simplificar com o de baixo. E vai voltar para aquela equação original. Certinho? E aqui embaixo a gente vai dividir, multiplicar por seno de x. Fazendo a fatoração. Então aqui a gente tinha seno de x, vai ficar 1. Mais, aqui a gente tem seno quadrado de x. Aí vai ficar seno de x apenas, certo? Quando a gente realizar a multiplicação, vai dar certinho. Cosseno ao quadrado de x. Beleza? E agora surgiu uma relação fundamental aqui, uma relação fundamental aqui. Vamos só dar mais uma limpada aqui. Aqui nós temos o limite, né, de x tendendo a zero, de x sobre seno de x. E aqui vamos ficar com 3 mais seno de x dividido por x vezes 1 sobre o cosseno de x dividido por 1 mais seno de x, aqui a gente só copia, cosseno quadrado de x. Tá certo? E agora nós vamos resolver aqui aplicando o limite e resolvendo as relações fundamentais. A gente vai chegar no nosso resultado. Aqui, primeiro termo, a gente viu que é a relação fundamental invertida, que dá 1. Aqui nós temos a própria relação fundamental, que dá 1. Aqui, jogando o zero aqui no lugar do x, cosseno de zero é 1, 1 sobre 1 também é 1. Então, aqui nós temos 1. E jogando o zero aqui e aqui em cima, nós temos o cosseno quadrado de zero, que dá 1, e seno de x, seno de zero, perdão, que dá 0. Então, isso aqui vai dar 0. Agora, finalizando, né? Limite de x tendendo a 0, de 1 mais 3 mais 1 vezes 1 dividido por 1. Aqui a gente tem 4. E esse monte de 1, que é uma multiplicação. E 1 vezes 1 vezes 4 é 4, dividido por 1, 4. Então, o limite disso tudo aí é 4. Bom, espero que vocês tenham gostado, acima de tudo entendido. Um abraço, até a próxima e bons estudos.